distrito de Cajati, município de Jacupiranga, região paulista do Vale do Ribeira, teve início um empreendimento pioneiro. Local inóspito, desprovido de recursos. Região isolada, a 230 quilômetros da capital, sem estradas. Pretendia-se obter ali apatita, mineral que contém fósforo. Para a prospecção da jazida, foi contratada no exterior a empresa de grande experiência que constatou a existência de minério com teores de fósforo elevados e em quantidade suficiente para cerca de 30 anos de exploração. Promoveu-se saneamento básico, abastecimento de água, esgotos, energia elétrica. Construiu-se uma vila residencial com escola, campos de esporte, cinema. Foram criadas condições de trabalho, fixando o homem e aprimorando a escassa mão de obra. Seja pole, que tem psica, Senhor, e tem batuicinha, tem pichei que bebe nhonho, sem se esganifar. Eu não quero maiocinha, não é cerimônia bicha, o vulcão queijinha bichou, o bronca brotou. Nos tempos de Dante Ioiô, os índios já viviam aqui, é nós que nascemos sinha, terra do samba aqui, terra do samba aqui. A história da colonização da cidade de Canela Batalha vai mais além, onde no século XIX a presença de escravos em quase o início de carreira já era apreciável. Esses servidores que aportaram em Cananéia, proveniente da costa da África, usando seu jeitinho quase brasileiro, se embrenhavam na mata em fuga, que se transformaram em alguns quilombos, como a de Vila Muniz, dos fazendeiros no bairro Manuel Gomes e dos Chaves na Cachoeirinha. Sou Nazil, sou neta de Escolástica de Pontes. Escolástica, para todos saber, é bisneta do Matias de Ponte. Matias de Ponte foi o desbravador de Cajati, que antigamente era cachoeira, e que todos conhecem a história deste livro aqui, A Vereda do Vale, que a Josefa explica, que a Josefa também eu sou a sexta geração, ela é a quinta geração. Aqui relata o histórico de Matias de Ponte, quando ele chegou em Cananéia, um jovem português, né? Desembarcou em Cananéia, porque Cananéia já era um povoado. E dali ele se instalou ali, mas ficou por poucos dias, porque daí ele fez amizade com o Butujuru, que daí fez a longa caminhada. Terra do samba aqui, folha oblonga de tupi, Cajati, o manto seguro, esperança no futuro, pra quem vai sem querer partir e não sabe onde ir. Ela é sim cidade bela, das casas de barros a cancela e os jardins no campo a florescer. Nas montanhas o mistério a pesquisar, no mistério o minério, cachoeira se chamava, ladeando o vulcão, é o acesso para uma geração. Terra do samba aqui,
folha oblonga de tupi. Meu nome é Levina Fernandes Zapotoski. Meu esposo era Pedro Zapotoski. Eu cheguei em Cajati, não sei expressar o tempo, mas eu tinha 17 anos, hoje eu tenho 78. Meu pai era Sebastião Fernandes Pontes. Ele era aí de Areia Preta, aqui mesmo desse lugar, ele nasceu por aqui. Meu marido, ele começou a trabalhar aqui, ele tinha 21 anos. Quando ele chegou para cá, quando veio para cá, não tinha nem estrada ainda. Serrana saía pelo rio, né? Os engenheiros, as pessoas que vinham aqui, que estavam abrindo, eles desciam pelo rio. Aí. Pedro Zapotoski, ele era fotógrafo também, ele tirava fotografia das pessoas, principalmente no tempo da eleição, né? A gente pertencia para Jacupiranga, né? Então ele fazia as eleições, fazia as fotografias para tirar os títulos e trabalhou muitos anos nisso aí, mesmo sendo empregado serrano, ele fazia esse bico, né? Ele consertava relógio. Nas encostas destes morros, nas margens dos numerosos córregos e rios desta região, viveram povos cuja existência e modo de vida ainda hoje são um mistério. Vale do Ribeira, que se estende por mais de 450 quilômetros, atravessando o noroeste do estado do Paraná e sudoeste de São Paulo, já era ocupado pelo homem há 10 mil anos. Só agora, os arqueólogos estão descobrindo quem eram e como viviam esses povos. Sem sorte no amor, tô sem sorte no amor, tirei Lulu sem borracha e eu não tô lavando nada. Aqui com meu amigo, muito o que fazer. Meu nome é Zé Jacinto, faço parte do Governo Cariati, ensino mais para José Pedro de Moraes. Sem sorte no amor, tô sem sorte no namoro, virei Lolo sem borracha, eu não tô lavando nada. E com meu amigo temos muito o que fazer, no verso dessa viola cantamos até amanhecer. Meu pai não me ensinou a cantar verso pra ninguém, ensinou a cortesia pra no mundo viver bem. Lai, 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 lai. Sem sorte no amor, tô sem sorte no namoro, virei Lolo sem borracha, eu não tô rapando nada. E com meu amigo temos muito o que fazer, no verso dessa viola cantamos até amanhecer. Nesta pequena fazenda, localizada na Serra do Azeite, uma equipe de arqueólogos está desvendando alguns dos mistérios que durante milênios ficaram sepultados nestas terras. Estes pesquisadores estão à procura de objetos aos quais ninguém daria atenção. Lascas de pedra, pequenos pedaços de ossos, restos mínimos de carvão, montanhas e montanhas de conchas de caramujo. 15, né? 33. Pesquisando cada vestígio desses, os arqueólogos pretendem contar a história da ocupação desta região desde seus tempos mais remotos. Quem foram os primeiros habitantes? Como viviam? Quais foram suas crenças e costumes? Por que desapareceram? Esse sítio, ele concentra as 3 ocupações que a gente conhece na região do Vale em outros sítios espalhados, né? Geralmente essas ocupações não se encontram no mesmo lugar. E aqui as 3 se encontram sobrepostas e até misturadas. Mas se trata basicamente de uma ocupação ligada aos sambaquis fluviais, que a gente estima ter entre 9 ou 10 mil anos, seria a ocupação mais antiga da região. No momento posterior, por volta de 1.200 anos atrás, vieram caçadores
que faziam pontas de flecha e tem uma indústria expressiva nesse sítio, com grande quantidade de pontas e de lascas. E por volta de uns 800 ou 600 anos atrás vieram as populações ceramistas, já agricultoras, que a gente chama de tradição Itararé nessa região, né? Tem a ver com as populações de língua G do Sul, conhecidas como Caingangue. Os arqueólogos chamam de paleo-índios os povos que habitaram o Brasil no final do Pleistoceno, era geológica que durou até cerca de 12 mil anos atrás. Os sambaqueiros do Vale do Ribeira são dessa época. Por isso, são chamados de paleo-sambaqueiros. O hábito característico desse povo era colecionar conchas de caramujos, formando verdadeiros monumentos, chamados de sambaquis. A palavra vem da língua tupi, tamba e qui, monte de conchas. A espécie que predomina aqui, 99,999% das conchas que a gente encontra nesse sítio são de um gênero chamado Megalobulimus. Esses caramujos hoje em dia não são tão abundantes na região. Não é fácil de encontrar. E mesmo no passado, talvez em condições melhores de umidade, a gente pode imaginar tudo descoberto pela Mata Atlântica, úmida, não seriam tão fáceis de encontrar. Eles teriam que percorrer uma área considerável para poder juntar uma boa quantidade desses caramujos. É um esforço para acumular essas conchas, de ir atrás desse caramujo. E eu não acredito que isso seja por razões só gastronômicas e nutricionais. Não, eu acho que há um esforço de juntar essas conchas, principalmente que a gente vê elas acumuladas muito concentradas num lugar só, não estão dispersas no terreno, não estão formando acúmulos verdadeiros aqui. Meu nome é Miguel Lameu, sou o primeiro padeiro de Cajati. Na década de 50, a primeira padaria foi no Parafuso. Em 68, mas eu já conhecia há muito tempo isso aqui, né? E esse lugar aqui chama-se Quilombo. Quando eu cheguei aqui em Cajati, isso foi em 1945, fim de 45, era tudo difícil, porque não existia nada. Não tinha nada. Se daqui para São Paulo você pegava um ônibus em registro, que nós tínhamos aí, a primeira balsa em Capinzal, tinha outra em registro, tinha outra em Juquiá. Na primeira usina, na beira do rio, coisa tudo difícil. E nós tínhamos só a extração do apatita, né? Transporte lá de cima, lavagem, separação magnética, ensacamento, e essa apatita ia para Subaúma, ensacada. Depois de Subaúma, saiu a apatita a granel, já aumentou um bocadinho mais a fábrica aqui, então fizeram o porto de Cananéia, levavam para Cananéia, a Serrana tinha dois barcos, Serrana 1, Serrana 2, transportava direto a Santos, de Santos, em São Paulo. Meu nome é Celestino Teres de Santana, conhecido como Tité. Eu vim trabalhar aqui na Serrana em 1955, 29 de novembro de 55. Naquele tempo, a pessoa vir no Cajati, era muito difícil. Aí eu vim para Iquaraçu, aí consegui pegar uma condução para o finado Sebastião China. Aí vim dormir aqui. No dia seguinte fiz um exame internacional dos caminhão grande e fichei em 29 de novembro. E trabalhei um mês aqui na Serra, puxando material aqui para beneficiamento, que era ali do lado do Greis, ali que era a fábrica, era ali, a usina era ali. Aí passei a viajar para Cubatão de Canané. Aí eu viajava com os Mercedinha, ano de fabricação 54, alemão. E no meio nós tínhamos internacional. Só que os internacional era truque, era muito ruim, motor Buda. Os piores motores que eu já guiei na minha vida, que eu andei algumas viagens com eles também quando precisava.
vou contar um pouquinho da minha história, da minha vida, né? A gente, os meus avôs, né? Meus bisavôs vieram da África, né? Vieram da África. Assim meus pais contavam, que eu mesmo não vi, não conheci meu avô, né? Conheci uma avó só que é descendente de índio, né? Descendente de índio, minha avó. E eu também sou descendente de índio, né? E por lado do meu pai, dos meus avôs, eu sou descendente de africano, né? E então meus pais vieram para aqui, para o Brasil, né? Meus bisavôs vieram para aqui, para o Brasil. Aqui nasceu meus avôs, aqui nasceu meus pais, e meu pai, né? E eu também nasci, que sou descendente deles, né? A gente teve uma vida assim difícil na roça, a gente já naqueles tempos dos meus pais, já nem escola quase ninguém tinha, né? Quase ninguém ia na escola, né? Quase dificilmente um deles que sabia ler, sabia escrever, quase todo mundo era analfabeto, né? Então a gente também criou-se assim, né? Naquele sistema de primeiro, não tinha escola, nada, né? Meus pais eram canoeiros, meus avós eram tudo canoeiro, eles plantavam lavoura, levavam para o comércio tudo de canoa. Agora hoje não, hoje está tudo mudado, hoje o transporte é tudo por carreta, né? É tudo por carreta, né? Por carro, né? E naqueles tempos era aquelas coisas que a gente plantava, que era lavoura, era tudo tirado a lomba de cavalo, a lomba de burro, tirado por água na canoa, né? E hoje já está tudo facilitado, agora está um Brasil mais evoluído, que naquele tempo também o Brasil era muito novo, né? O meu avô chamava-se Benedito Pupo, ao lado do meu pai. A minha avó chamava-se Maria, não lembro o sobrenome dela. O meu avô, por lado da minha mãe, chamava-se Efigênio de Oliveira. E a minha avó chamava Eduvirge de Oliveira, por lado da minha mãe, né? Aqui era tudo Mata Virgem. A divisa da Serrana é ali pro seu Luiz Alemão. Desce ali embaixo. Depois do seu Luiz Alemão, ali tem a casa do seu Luiz Alemão, não tem uma... Sabe onde o seu Luiz Alemão morava lá embaixo? Que é o Jabuticabeira Velha? Então ali era o último morador, dali pra cá era tudo Mata Virgem. Em 27 de outubro de 1937, nascia aquele que ia se tornar um herói nacional, Carlos Lamarque. Boa de São Carlos, Rio de Janeiro, filho do sapateiro Antônio Lamarque e Dando Getúlio. Ir para o campo fazer a guerrilha. Esse era o objetivo central da nova VPR e Lamarque saiu do Congresso do Racha com essa disposição. Agora era o comandante-chefe da organização e, juntamente com Fujimori e José Lavecchia, percorreu os povoados do Vale do Ribeira à procura de terras, pois 80 alqueires de terreno acidentado na altura do quilômetro 1510 da rodovia Régio Pittencourt, no distrito de Capelinha, foram adquiridos por Monteiro, nome frio de Joaquim dos Santos, das mãos do ex-prefeito de Jacupiranga, Manuel de Lima. O sítio, perto de um rio com cachoeiras, ficava no Vale de Jacupiranguinha, um pouco mais ao sul do verdadeiro Vale do Ribeira. Lá só existia um rancho de caçadores, recoberto por guaricana, uma palmeira nativa, e nele se alojaram. O ranchinho de Guaricana passou depois a ser uma base de abastecimento e penetra mais na região até localizar a zona de guarda. Teresina Dias, com seus 3 filhos, passou a morar no rancho. Ela e Lavecchia, mais as crianças, constituiu a fachada legal da base, passando por uma família pobre de lavradores da região. Eles se comunicavam com as bases através de um potente radiotransmissor. Periodicamente, iam até a BR-116, que liga São Paulo a Curitiba, outras vezes a Jacupiranga e Registro, para comprar mantimentos. Maneco de Lima, José Nóbrega, Reinaldo Guerra e muitos outros cajatienses foram personagens reais dessa luta que mais tarde traria de volta a democracia ao Brasil. O Lamarque era capitão do exército, né? Servia no 4º Henrique Itaúna. E nós conhecemos o Lamarque em 1967 por ocasião do nascimento do movimento de combate à ditadura, né? Movimento pela redemocratização do país.
Bem, Lamarck era um oficial muito bem visto, muito bem preparado no Exército. Tinha servido no Canal do Suez, né, nas tropas das Nações Unidas, Canal do Suez. Serviu na Polícia do Exército do Rio Grande do Sul. E finalmente participou em São Paulo do esquema de preparação de bancários, né, contra roubos de banco. Ele é que preparava os bancários contra roubos de banco. Até que ele começou a participar da organização em 1967 e depois, em 1969, nós fomos descobertos e aí tivemos que entrar na clandestinidade. Eu também fazia parte do Exército na época, né, e passamos a ter uma vida clandestina. A organização todinha, que já era clandestina, passou ainda a ser mais clandestina. E foi quando foi elegida aqui a região do Vale do Ribeira para uma região de treinamento. O meu nome é Luiz Carlos Guerra, sou filho de Reinaldo Guerra. Resido aqui no Cajati há mais ou menos 48 anos. Ele veio para cá há mais ou menos 50 anos trabalhar na Barra do Azeite. Trabalhava no acampamento da estrada de rodagem. Naquela época não existia estrada de rodagem, estava em obras. Ele veio para trabalhar no setor de farmacêutico. A Companhia Metropolitana é que construiu a farmácia para ele, montou a farmácia. E quando existia o acampamento, ele trabalhava junto, trabalhava ele e a mulher como farmacêutico e ela como parteira. Aí a gente desceu a Canané e voltamos aqui para Jacupiranguinha. Ficamos aí mais ou menos, isso foi em 1939, 40 e 41. Ficamos em Jacupiranguinha, Lavra, que era antigamente o nome da Lavras, trabalhando ali, lutando. E depois ocorreu um boato que aqui ia abrir um trabalho aqui na Serrana. Aí a gente desceu para cá. Foi onde foi o início que a gente chegaram uns engenheiros de São Paulo e aqui no lado da pensão tinha um barracão de madeira. Esse barracão de madeira é muito antigo, no tempo do guerra, tá? Antes dele ainda, naquela época. Daí minha esposa e outras mulheres fizeram uma comida para ele e ficaram por aí fazendo aí alguma pesquisa. Daí em diante foi movimentando. E até que mais tarde a gente trabalhou fichado. Foi iniciada no dia 13 de julho de 1944 na residência do senhor Antônio de Souza Neto, o primeiro administrador da Serrana. Ele fazia aniversário no dia 13 de junho, aniversário natalício. E para celebrar essa data, ele mandava rezar uma missa e o celebrante era o padre Victoriano Badia, um espanhol. E depois dessa celebração, tinha almoço para todos, assim, confraternização, toda a comunidade, os operários, todo o padre, nós que participávamos. Todos tinham almoço para toda a comunidade. E durante o dia tinha festa muito animada, vinha muita gente de São Paulo, gente de Paracaraçu, de Japipiranga. A festa era mais participada por pessoas de fora do que daqui. A comunidade era pequena ainda, né? Nós viemos para aqui no marido em 44. Ele veio para trabalhar no armazém que fornecia o pessoal da Serrana. Eu vim chamado dele para ver a escolinha dele daí. Aqui, de 59 para 60, e só tinha carro aqui na cidade, eu e Paulo Calado, nós dois que tinha carro, e não possuía carro nenhum. Esse variante aqui era um variante de pedra, mas bem feitinho, bem arrumado, variante. E casa quase não tinha ninguém, só tinha a casa do João, não, tinha o João Bibi também, que tinha carro. João Bibi, hoje é João, como é que
É João Bibi o nome dele. Agora, aqui é um lugar sem futuro. Mas eu, como cheguei novo na cidade, vim do norte, eu achei aqui terreno muito barato. Aí eu passei a comprar aqui, comprei quase a avenida toda por R$9 mil a prazo. Aí eu comecei a construir prédio e a idade foi chegando. Hoje eu estou bem, graças a Deus. Pago minhas contas direitinho e tenho 24 prédios na cidade. Adolfo Muniz foi um imigrante português. Ele veio ao Brasil, desembarcou em Santos, trabalhou em Santos, aí ganhava algum dinheiro, vinha a Cajati, não sei como ele conheceu aqui, comprava algum pedaço de terra, isso mais ou menos no ano de 1910, 1915, por aí. Aí ele retornava a Santos, provavelmente de barco, né, canoa, e depois trabalhava mais um pouco em Santos, vinha para cá e foi comprando terras. Comprando terra onde que hoje é a Vila Vitória, Padaria do Português, ali toda aquela região até a Vila Muniz, subia aquele morro em frente à BR, ia lá pro lado do Guaraú. Então ele formou uma fazenda bem extensa e casou-se aqui em Cajati com a minha avó, Maria. Da minha avó ele teve 7 filhos. A minha avó, Maria Lina, esposa do Adolfo Muniz. Daí dessa união teve os meus tios Marcos Muniz, Durvalino Muniz, Adélia Muniz, a minha mãe, a Lindaura Muniz, né? E o monitor Muniz. Paulo Cipriano Domingos, o pai de João Cipriano Domingos, filha de Délfica Brum, que é americana. E casou meu pai com Luísa Bernardo, que era brasileira. E criou toda a família naquele sítio lá, sabe? Trabalhava na roça, plantava feijão, arroz para se alimentar, matava peixe, galinha, caça, passarinho, na época. Ele veio dos Estados Unidos, dizem que veio fugindo de uma guerra. E vieram de lá, esse povo, de navio. E trazendo aquelas peças no carro, na balsa. E quando chegava a um lugar muito baixo, o rio, eles represavam para boiar. Até subir onde esse rio. Lá colocaram uma serraria. E eu mesmo vi muita madeira tirada de lá. Depois agora não sei o jeito que ele foi embora. Eu sei que foi o governo que mandou, desapareceram no Brasil. E ficou meu pai, que era neto, e os meus tios. E tem muito dedo vivo ainda. Eu não cheguei a conhecer meu avô, só conheci a minha avó. A meu avô era brasileiro e minha avó era Délfica Brum. Porque ele era, o meu bisavô, que era o Salvador, ele trabalhava em Porão, onde trouxeram ele da África, né? Ele veio com os portugueses, trabalhava, era tocar na vela. Então naqueles negros da canela fina, né? Então, ele comandava, né? Tinha os comandantes com os portugueses e ele trabalhava nas velas, aquelas coisas de força, né? Então trabalhou muito tempo, sabe? Eu acho que quando ele, não sei que ele desceu, acho que para Bahia, ele veio para São Vicente, para Cananéia, e trabalhava nessa região aqui, né? Aí como ele conheceu essa região da Ribeira aqui, né? Aí houve o levantamento, naquela época do rio Jacupiranga, né? E ele conheceu essa região aqui, fez tudo de canoa, aí barquinho e canoa, né? Essa região, né? Aí ele conheceu essa parte aqui, daí naquela época, tinha liberdade, não sei que na data foi em 1888, né? Então, vê, se ele já estava em 1912, depois você é bom na matemática, né?
em 1912, meu pai tinha 14 anos, ele faleceu naquela data, em 1912, com 135 anos de idade, veio que ano ele nasceu lá na África, né? Entendeu? Daí tinha o Salvador, que foi embora para o Batatal, né? Que foi embora para lá, tinha o Eugênio Turmado. E daí tinha quem veio contar por que ficou o nome do meu pai de fazendeiro, né? Porque essa também é uma história muito boa. Porque diz aqui, não chama, casa dos fazendeiros, né? E fazendeiro, Vicente fazendeiro, hoje fazendeiro, aqui fazendeiro. Aí o quê? Fazendeiro chamava-se, nem nome de fazendeiro, que nome de Benedito é sempre esse lado pra lá, né? E ninguém tinha, ele tinha. O Benedito, né? Que é meu avô. Ah, vamos lá no fazendeiro, né? Famoso, né? Criou fama. Tudo o povo não tinha, só trabalhavam de caçada, de peixaria, de comer essas coisas. E começava então, né? Buscar farinha, buscar banana, buscar café. Olha, pé de café, que cada pé de café naquela época, você sabe como é que é, né? Era 3, 4 aquele cuquinho, entendeu? 100, 200 litros cada pé para passar rinhada assim. Não, o pessoal levar, né? Aí ficou o fazendeiro. Qualquer coisa, o fazendeiro. Já quando ano foi Jacupiranga, o fazendeiro, né? O fazendeiro. No Benedito fazendeiro. Seja pole, que tem psica, senhor, e tem batumizinha, tem pichê que bebe nhonho, sem se esganifar. Eu não quero maiocinha, não é cerimônia bicha, o vulcão queijinha bichou, o bronga brotou. Nos tempos de Dante ioiô, os índios já viviam aqui, é nós que nascemos sinha, terra do samba aqui. Eu não quero maiocinha, não é cerimônia bicha, o vulcão queijinha bichou, o bronga brotou. Nos tempos de Dante ioiô, os índios já viviam aqui, é nós que nascemos sinha, terra do samba aqui, terra do samba aqui.